Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, boa tarde a todos. Queria aqui agradecer a presença de todos aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo esse evento abrindo para convidados, né, para o público também. A gente sempre fez esse evento restrito, mais fechado, então a gente resolveu abrir e também transformar isso aqui numa coisa mais exclusiva, por isso que a gente não está fazendo transmissão, para a gente ter um pouco mais de debate, mais de discussão aqui, tá? Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Nono, que nos recebe aqui mais uma vez, né, pela figura aqui da Juliana, da Basf, da Marina, da Letícia, do Murilo, que não está aqui. E alguns agradecimentos aqui também especiais para quem ajudou na divulgação daqui. Temos o Catraca Livre, o Gizmodo, Conexões Humanizadas, representada aqui pela fundadora, né, Cláudia e a Lu Sato, Voicers, pela Lígia Zottini, Bem TV, Manacá Partners, cadê aqui o... Tá ali o Felipe, Trampos, a BINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, Varejo 180, Canal Market e o Renato Soares, nosso parceiro aqui. Então, primeiro, obrigado aí por apoiar esse projeto. É um projeto que não é nosso, né? É um projeto desse ecossistema inteiro. Então vamos lá, pessoal. Me atrapalho pra cacete com essas fichas aqui. Pega a ficha, pega... Vamos lá. Primeiro lugar, para falar rapidamente, né? Quem não sabe ainda, né? Eu acho que a maioria já conhece o que é o Future Hacker. Nascemos ali há 5 anos atrás, entrevistando pessoas do Brasil e no mundo afora, pessoas que estão criando o futuro, literalmente, né? Não são projetos que são projetos efetivos de futuro. Então hoje a gente reuniu já um ecossistema com mais de 350 experts, 40 nacionalidades e 150 diferentes áreas de conhecimento. Então muito plural, uma rede muito plural e diferente aí. E aí, o Horizon de onde surgiu? A gente fez no primeiro ano, que foi o Quantum Thinking, a gente fez um evento que foi na pandemia, foi 6 horas online, assuntos muito malucos, né? Tecnocracia anárquica, cypherpunk, umas coisas muito loucas que a gente fez. Depois do segundo ano, o futuro visto pela lente da ficção, o que é utopia, o que é distopia, o que é mixtopia. Então foi um tema bem legal. E no ano passado, a gente foi convidado pelo IBGC para criar um relatório de insights. Por que relatório de insights, né? No momento que você fala de que é tendência, eu deixo isso para as consultorias estruturadas para fazer isso. Porque tendência, isso teoricamente é uma estrada pavimentada que leva a algum caminho. O nosso caso não é. Assim, esses insights são de pessoas que são, eu diria, os jesuítas. Assim, eles estão criando, cortando mato alto. Acho que esse é o grande objetivo. E os clarões, né, de excelência e de competência que a gente está percebendo no mundo afora. Então isso é muito legal, porque assim você sai um pouco daquela rotina óbvia de conhecimento. Né? Quando você vai falar de futuro, 90% que você ouve só é AI. E aqui você vai falar de outras coisas, outros assuntos, que eu acho que é isso que é legal, que é o que traz esse blend interessante aí para todos nós. Então vamos lá, vou falar rapidamente aqui, eu vou falar durante 10 minutinhos para falar sobre o pilar humano. E na verdade a gente fez o ano passado esse mesmo pilar humano, sociedade e planeta, e sendo que esse ano não vai ser assim uma grande alteração, até porque essas coisas não mudam, né? Porque são assuntos que são profundos, complexos, e quer dizer, não muda de um ano para o outro, mas a gente vai amplificar um pouquinho, e a gente vai contar aqui para vocês. Então vamos lá. Inclusive no ano passado, quem fez a apresentação na parte de humanos foi Lígia Zottini, que tem um estudo maravilhoso chamado Novos Humanos, depois ela pode compartilhar para todos ali. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, de humanidade expandida. Né? O que a gente percebe é que depois da Revolução Industrial, você tem assim, a sociedade chegou no esgotamento, né? Esgotamento do ponto de vista de acúmulo, de desigualdade, do ponto de vista de consumo desenfreado, quer dizer, vários temas, né, que fez com que a pandemia foi praticamente um aviso, acho que do planeta, que assim, a gente precisa dar um pé no freio, né? E a partir daí, o que a gente percebeu é que saíram 2 grupos, assim, né? Um grupo que é meio polarizado, né? Quer dizer, um primeiro grupo de pessoas que são autocentradas, que ainda estão buscando a sua riqueza individual, etc. Mas emerge um novo grupo, eu diria, um novo grupo de humanos, que a gente pode dizer assim, né? Um grupo onde o emprego deixa de ser identidade, vira expressão de propósito. Né? O consumo passa da acumulação para suficiência e transparência. A educação deixa de formar para o mercado e forma para a vida. Então, assim, é um grupo que começa a ter uma visão diferente
com relação ao grupo que a gente viveu a nossa história inteira. E aí o que a gente está falando, né, roubando muito, muito da Lígia, né, que a nova humanidade, quer dizer, integra tecnologia com consciência, responsabilidade coletiva para regenerar a vida no planeta. Temos aqui há 2 meses atrás, a gente recebeu aqui a Ada Paris, que é uma das futuristas do mundo, que é inglesa, e ela tem uma citação muito interessante aqui. Sustentar é manter o mesmo, regenerar é restaurar e integrar sistemas naturais e sociais. Isso faz refletir um pouco, né? Sustentabilidade é para sustentar o quê? O que a gente vive já? E será que o que a gente vive é o ideal? Ou por que não regenerar, recriar, etc. E aí a gente também, ela tem uma visão muito forte, que é inclusive a nossa visão, de sair um pouco do human-centric, que a gente sempre falou, não, a gente é o centro, e para um life-centric, ou seja, a gente integrado dentro do ecossistema. Aqui, roubando a Lígia de novo, ela fala que tem uma frase dela que ela fala que não se trata de tecnologia, mas de qualidade de consciência que escolhe. Precisamos nos reconectar com o que é essencialmente humano. E aí em cima, o Marco Tisani, que é um italiano maluco que eu entrevistei, e que, pra você ter uma ideia, ele tá fazendo um livro sobre Olimpíadas Biônicas, as coisas muito malucas. E ele fala da tecnologia sem consciência é ameaça, e com propósito é redenção. Então eu acho que assim, esse ponto é muito importante, quer dizer, eu digo, esse grupo que emergiu, ele não é avesso à tecnologia, mas como usar essa tecnologia. Né? Aí é exatamente, usar com consciência. E aí eu entro nesse outro tema agora, que é o transhumanismo e ética do futuro. Né? Então você tem hoje próteses biônicas, extensão neural, terapias genéticas. Então quer dizer, muitos para suprir déficit, né, de problemas, né, de físicos ou superação do limite do humano. Então o desafio, teoricamente, não é tecnológico, é muito mais humano. A gente saber aonde que a gente deve embarcar e quais são os dilemas éticos de cada ponto que a gente vai para frente. E também o biohacking, né? Extensão de vida, extensão, longevidade. Muito se fala de extensão, eu quero viver até 100, 120 anos, só que tem essa grande questão aqui. Uma coisa é viver, e como é que a gente vai sobreviver até 110 anos? Essa discussão é um dilema que tem muita gente falando sobre toda a tecnologia, genoma, etc., com relação a isso, mas como é que a gente sobrevive 110 anos? Como é que estão os programas de previdência? Como é que está será que vai ter que ter uma nova profissão, a pessoa na terceira idade? Quer dizer assim, vai ter que não sei. Então são muitas questões que a gente está levantando aqui, que é exatamente, que são pouco debatidas. Se debate muito extensão de vida, longevidade e pouco sobre isso. Como é que a gente vai sobreviver 110 anos? Né? E aqui, o futuro é uma escolha cotidiana. Né? O tempo é o nosso valor supremo. E nesse mundo automatizado, imaginar, sentir e se conectar são os maiores diferenciais humanos. Roubei delas. Mas olha o disclaimer, foi uma das primeiras interessadas. A gente nasce junto. Não, mas aí eu vou tirar todo o crédito para você. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre um tema também chamado Live White Learning. A gente foi pretensioso e criamos esse termo. Que ele fala o seguinte: o futuro do aprendizado, é muita gente falando agora de lifelong learning, né? Vamos aprender a vida contínua. Só que o que a gente percebeu nessa andança nossa do Future Hacker é que assim, como a gente está aprendendo, eu, Duda, assim, quando a gente fala com essas pessoas do mundo inteiro, de outras formas, de experiência. Né, então, quer dizer, ou seja, não é mais apenas a continuidade, mas a amplitude da educação. Então esse acho que é um ponto muito forte. Estou até com medo de falar aqui isso aqui, porque eu tenho uma educadora aqui, a Jen, na frente. Mas assim, de você, como é que você consegue ampliar esse conceito da educação. Então, temos aqui quatro eixos aqui, da educação sem fronteiras, de uni para multiversalidade, o impacto do AI na sala de aula, né, os dilemas éticos, etc., e humanismo e criatividade. Então, entrando aqui na multiversity, quer dizer, uma coisa que a gente percebe é que a necessidade da integralização dos temas. Esse foi um século que teve muita segmentação, só que agora a gente percebe como é importante estar integralizado as coisas. Né? Por exemplo, tem até acho que foi você que falou sobre o problema do PhD, né? Falando exatamente que assim está sendo uma provocação dos programas de PhD, que eles são muito focados, mas só que assim existe um capítulo que eles têm que ampliar isso aí. Não adianta ele pensar numa coisa hermética, fechada, sendo que isso está totalmente interligado, né?
Então, acho que esse é um grande ponto de você transformar as coisas mais integrais e a segmentação é importante, mas também é importante estar conectado com o todo. Aí, falando um pouco do AI, a gente fez uma palestra, né, muito legal na Siddhartha, né? Siddhartha é uma escola muito legal, né, para ensino médio, ensino fundamental, lá na Granja, e a gente fez uma apresentação para pais e professores sobre esse tema, né, os impactos do AI. A gente fez essa apresentação do Horizon inteira para eles, e esse é um ponto muito importante, né? Como é que a gente faz, qual é o papel do educador, como é que ele, assim, com todo esse impacto do AI, quer dizer, o que eu faço? Eu afasto os alunos, ou integro os alunos, quer dizer, qual é o papel do professor nisso tudo? A gente acredita que assim, o papel cada vez mais, ele para ser de transmissor a design de experiência e aprendizado. E tem até uma fala aqui do Leo Burney, quer dizer, um pesquisador que é no MIT, que ele fala que ele acha muito melhor ter um laboratório de experiências analógicas do que uma lousa digital. Isso aqui é muito mais futuro. A experiência, que é uma coisa meio básica, mas assim, o ateliê de experiência é muito mais rico do ponto de vista de construção de futuro do que apenas uma lousa digital. Aqui vamos falar também de criatividade, empatia e adaptabilidade, serão os pilares do futuro da educação. E precisamos, principalmente, esse acho que é o grande ponto. A gente precisa fomentar o pensamento crítico. Isso acho que é a coisa mais importante de tudo. Quer dizer, não adianta chegar para os nossos filhos, não acessa, quer dizer, que forma que a gente faz com que eles sejam os próprios curadores do que eles vão ver daqui para frente. Então esse é um ponto muito importante. E aí, como é que eles conseguem, como é que a gente consegue integrar, né, os atalhos digitais nas estradas analógicas? Acho que esse é o grande ponto. Quer dizer, não é só digital. Tem coisas que é importante o analógico. E forma que eu consigo fazer essa integração que não seja prejudicial. E aqui eu vou para o terceiro e último item do meu pilar, né, que é de humanos, que é falar sobre eu algoritmo. Então, bem, se eu estou falando de inteligência artificial, identidade sintética, só que tudo parecia ficção científica, né? Mas o que a gente percebe é que não é mais. Eu fiz uma entrevista faz um mês atrás. Cadê o La Rousseff? Não sei se ele chegou ainda. Não chegou ainda. Com o clone dele, o JP também, e eu entrevistei o clone entrevistou outro clone, foi uma loucura, entendeu? E eu entrevistei em chinês, foi uma coisa muito maluca, assim. E o mais interessante foi o seguinte, eu fiz uma pergunta pro clone do JP. Né? Eu falei, me diz o seguinte, o que você sabe de diferente do cara que você criou? Ele falou o seguinte, André, o JP, ele tem a narrativa da vida dele, certo? Só que eu conheço a vida dele como ele, só que eu posso criar uma história totalmente diferente, com pontos que nem ele lembra. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, putz, cara, puta resposta assim, né? Ou seja, mostrando que assim, na verdade ele consegue criar um outro roteiro totalmente diferente. Mas assim, acho que o mais importante disso tudo, quer dizer, mais do que falar que isso é futuro, é realidade, mas assim, é uma disrupção tão louca de tempo e espaço, porque teoricamente assim, se eu tenho um clone meu, imagina assim, falando, agora eu quero que eu fale chinês, para dar mentoria para empresas na China é uma loucura, porque assim, o meu tempo que eu estou falando hoje aqui, eu posso estar em outro lugar falando, quer dizer, é uma doideira isso aqui, né? Então a gente nem sabe ainda quais são o potencial disso. Existem empresas já fazendo isso, e aí eu fiz até uma provocação para os clones, eu falei assim, você gostaria de criar um clone dos Future Hackers do mundo afora, onde eu pego todas essas cabeças aqui e crio? Não, eu faria parte, foi uma doideira. Mas assim, é interessante esse experimento, quer dizer, para mostrar que isso não está longe. Quer dizer, o que a gente fez foi uma coisa real, e eu falei e deu certo. Quer dizer, agora você imagina daqui a alguns anos. Você imagina se a gente, por exemplo, eu poder hoje ter um clone falando chinês na China e ter um em italiano. É uma loucura, quer dizer, né, isso aí, né? Quer dizer, isso aqui é uma das coisas que para mim que mais chama atenção, assim, né? Como a gente consegue quebrar o tempo e o espaço, né? E aqui, o que a gente está vivendo, né, uma revolução invisível, né? Estamos no centro de uma revolução tecnológica, social, impulsionada pelo AI. Não muda o trabalho, mas o jeito que vivemos, aprendemos, nos conectamos. Né? O desafio não é automação, é a redefinição da existência. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Quer dizer, se as máquinas aprenderam a pensar, agora cabe nós a aprender a sentir, tá? É isso aí, acho que deu certinho meu tempo. Não precisei das fichas, cara. É isso, tá? Vamos lá, agora... Future Hacker. Life. Path. Future.